transforme sua casa em templo. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhaktinirmala Acharya Maharaj, 28 de junho de 2020, parte 3. Como uma pessoa não iniciada pode fazer puja? Não é assim que é feito. Uma pessoa sem iniciação não pode ser um pujari. Isso não é bom. Como ele vai fazer puja? Pergunta: como podemos seguir a orientação adequada quando não há templo na cidade? Nos dias em que vejo o serviço devocional em minha casa, sinto que Goloka se manifestou lá. Srila Bhaktivinoda Thakur. Você pode transformar sua casa em um templo. O que é um templo? Um templo significa bhajan, prática devocional. Existem 9 tipos de processos devocionais: Shravana, Kirtana, Smarana, Padasevana, Archana, Vandana, Dasya, Sakya, Atmanivedana. Ouvir, cantar, lembrar-se do Senhor, servir aos pés de lótus do Senhor, adorar a deidade do Senhor, oferecer oração, prestar serviço como servo, como amigo e autossubmissão. Então, Srila Maharaj começou a falar sobre um templo. A pessoa não pode ser pujari se não tiver iniciação. E o ideal do pujari num templo oficial é ter a segunda iniciação também. Porque durante a adoração, o pujari, ele canta o Gayatri Mantra, algumas linhas do Gayatri, de acordo com a deidade que tem no altar. Ele tem que cantar esses Gayatris. Ele tem que cantar o Gayatri também no horário correto para purificar, para se purificar, para poder ir para o altar, para fazer um serviço mais íntimo com Deus, cozinhar para Deus, ir para o altar. Então, é necessário ter a primeira, claro, a primeira iniciação e a segunda também, se for no templo oficial da missão. Se for na sua casa, não há problema de fazer somente com a primeira iniciação, ou de repente não ter iniciação. Você tem a foto de alguma deidade, enfim, mas o ideal é ter a iniciação, a primeira e a segunda iniciação para querer ser um pujari, senão você será não sacerdote. O que quer dizer o pujari? O pujari é o sacerdote do templo. Então, o sacerdote ele tem que saber fazer o puja, ele tem que ter o Gayatri Mantra recebido de um guru fidedigno, ele tem que cantar esse Gayatri também, não é somente receber a iniciação, mas ele tem que cantar o Gayatri todos os dias. São 3 vezes ao dia que se canta o Gayatri. Srila Govinda Maharaj fala pelo menos 2 vezes tem que cantar o Gayatri Mantra. É um mantra de regras e regulamentos, tem horário certo para cantar, tem que estar de banho tomado, tilaka passada nos 12 pontos do corpo, roupa limpa, devocional, enfim, é um mantra de regras. E aí Srila Maharaj começa a falar também, a pessoa pergunta, o devoto, como que ele faz a prática devocional se não tem nenhum templo na sua cidade, na sua região. E aí Srila Maharaj está orientando ele. Você pode fazer da sua casa um templo. É só você fazer as práticas devocionais dentro de sua casa. A sua casa não será mais uma casa material como todas. A sua casa será uma casa transcendental. E Srila Bhaktivinoda fala naquele verso que foi dito aqui, vai ser falado mais na frente novamente. Srila Bhaktivinoda fala, onde tem adoração à deidade, onde tem bhajan, que são os serviços devocionais, é Goloka Vrindavana, é o mundo transcendental. Então, quem não mora perto do templo, quem não vai no templo todos os dias, principalmente agora na quarentena, então faça da sua casa um lugar de adoração, a casa de Krishna. Porque Goloka Vrindavana é onde Krishna mora. Krishna não morará na sua casa, nem no seu coração,
se você não fizer a prática devocional. No seu coração como Paramatma, mas como Bhagavan, ele nunca ficará no seu coração como Bhagavan, como a suprema personalidade de Deus, se nós não fizermos o serviço devocional a ele da forma correta. Então, é possível a sua casa ser um local transcendental. Só depende de você. Bhajan, temos que fazer o serviço devocional na nossa casa. E Srilacharya Maharaj falou os 9 principais processos devocionais, agora há pouco. Escutar sobre Deus, falar sobre Deus, escutar as canções, cantar as canções glorificando os seus associados, Deus, cantar o Mahamantra, qual que é o outro? Lembrar de Deus, Smarana, lembrar de Deus, Padasevana, prestar serviço aos pés de lótus de Deus, Vandana, fazer oração a Deus, por isso que Srilacharya Maharaj fala, cante 2 vezes, de manhã e à noite, esse Vandana que cantamos aqui agora há pouco. Archana, Archana é adoração à deidade, também faz parte dos 9 processos principais. Servir Deus como servo, servir Deus como amigo. E Atma Nivedana, se entregar totalmente a Ele. Então temos que fazer em casa esse processo. Se não moramos ao lado do templo e não vamos todos os dias no templo participar junto, se moramos longe, enfim, trabalhamos o dia inteiro. Então o que Srilacharya Maharaj fala? Faça a prática devocional antes de trabalhar. Depois vá trabalhar materialmente, claro, para sustentar a família, para você se sustentar, para você doar alguma coisa para a missão também, para Srilacharya Maharaj. Depois volte, faça o Parikrama em Shri Tulsi Devi, também faz parte dos processos devocionais. Cante as canções, faça o Arati, honre a Prashada, ofereça comida, honra a Prashada, depois vai descansar. Tudo isso faz parte do processo devocional. O que a maioria faz? A maioria chega cansado do trabalho, claro, trabalhou durante 8, 10, 12 horas, quer tomar um banho e dormir, ou ficar assistindo TV, ou enfim. Mas temos essa obrigação, e não só obrigação, temos que fazer isso por amor, não por obrigação, mas fizemos um voto. Se queremos, como disse Srilacharya Maharaj na aula de ontem, que lemos, para que você se iniciou na missão se você não quer praticar? Para receber uma cantimala e os outros olharem e falar, nossa, que bonitinho esse colarzinho que você usa. Ou você falar o seu nome espiritual também? Ou para ter uma japamala? Não. A iniciação é para praticarmos o que o Guru fala. E Srilacharya Maharaj está falando, você mora longe do templo, você não tem templo na sua cidade, faça todo dia isso em casa. E claro que devemos nos reunir também no templo no fim de semana, ele já falou isso em aulas anteriores também, devemos nos reunir pelo menos no fim de semana, quando não trabalhamos materialmente. Por quê? Porque a prática não é sozinha. O caminho é individual, mas a prática é coletiva. Harinama Sankirtan. Mahaprabhu veio nos instruir sobre isso. Então, onde podemos cantar com os outros devotos? Onde podemos participar do Arati junto com outros devotos? Honrar Prashada diretamente que foi oferecida na deidade, para a deidade, no templo. Mas todos os dias podemos fazer em casa. Uma vez por semana, 2 não é suficiente para a prática devocional. A nossa filosofia diz que não. Outras filosofias até aceitam que um dia só por semana é o suficiente. Mas Srila Siddhar Maharaj fala, não, é muito pouco. O caminho da Bhakti Yoga é todo dia. E de preferência, com o passar do tempo, 24 horas. O terceiro sloka do Shikshastakam, que Mahaprabhu mesmo escreveu, ele fala, seja mais humilde que uma folha de grama,
mais tolerante que uma árvore, dê respeito, honra a todos, sem querer para si mesmo a retribuição dessa honra e desse respeito, e você estará apto a cantar ininterruptamente os santos nomes. Então, para praticarmos o dia todo, cantarmos o dia todo o santo nome, fazermos o serviço o dia todo, temos que ter essas 4 qualidades. Por que nós não fazemos? Porque não queremos? Porque não temos essas 4 qualidades. Enquanto não tivermos essas 4 qualidades, não conseguiremos fazer serviço devocional o dia todo. E como conseguir essas 4 qualidades? Fazendo serviço devocional. Gradativamente vai aumentando os minutos por dia que vamos nos dedicando. Com o passar do tempo, se a prática estiver correta, sob a orientação do Guru, gradativamente vamos aumentando o tempo do nosso dia para o serviço a Deus. E algum dia chegaremos em Sharanagati, Atmanivedana, a entrega total a Deus. Mas temos que fazer todos os dias. E gradativamente, Krishna vai dando misericórdia para nós e o serviço vai aumentando. Não se preocupe. As pessoas que fazem o serviço corretamente, é fácil ver isso. Cada vez mais o serviço vai para elas. Existe serviço para todos, mas o serviço somente busca a pessoa se a pessoa faz. Ontem mesmo Shilacharya Maharaj também falou isso. Entramos na missão não para ser o gerente, o presidente do templo, o guru da missão. Entramos na missão para servir. Se isso vier para nós, é porque o guru quis. Mas não é importante isso, o importante é servir, não importa qual serviço façamos. O importante é servir. Cada um tem a sua manifestação. Cada um tem um ponto mais forte para fazer o serviço a Deus. Mas temos que praticar. Se não praticarmos, o serviço não virá. Mesmo que a pessoa se iniciou hoje, ela já tem um serviço direto do Guru. Qual é o serviço direto do Guru? Cantar o Mahamantra Hare Krishna na Japamala todos os dias, sem jejuar a Japamala. O que quer dizer isso? Sem deixar ela um dia, ao menos, sem cantar. Então, todos nós, iniciados, temos já o serviço devocional direto do Guru. E conforme formos fazendo isso, gradativamente o Guru Krishna vai nos dando mais serviço, e mais serviço, e mais serviço, até chegarmos num nível que faremos serviço o dia inteiro. E Krishna fará o arranjo. Se você pensar, mas como isso é possível? Eu trabalho o dia inteiro, eu não posso fazer isso. Se você quiser servir o dia todo, Krishna é onisciente, ele vai ver isso, ele fará um arranjo e você vai continuar a comer, você vai continuar a viver, não faltará o dinheiro para você viver, e Krishna lhe arranjará tudo para você servi-lo o dia inteiro, é só querer. Pelo menos comida e moradia não faltará. Shilacharya Maharaj está sempre falando isso. Venham para a Índia, venham me ajudar. Lá você terá água, comida, e não é somente água e comida, porque é prachada, direto da Índia, direto do Pujari da Índia, direto das deidades da Índia. E um local para dormir também você terá. Claro que você perderá as suas regalias que tem hoje, mas se quiser servir Deus plenamente, se entregar, vá para a Índia. É só entrar em contato com Shilacharya Maharaj. Se você não tem o contato dele, você pode falar para mim, eu mando a mensagem para ele falando, Shilacharya Maharaj, tal devoto eles querem se entregar, ou elas querem se entregar totalmente, querem morar aí na Índia, servi-lo, ajudar a servir a missão aí na Índia. Ele ficará muito feliz com isso.
Vamos continuar a aula. Você pode praticar todas essas coisas na sua casa. Qual é o problema? Você conhece as regras e regulamentos, o que é feito em um templo. Acorde todas as manhãs, faça Mangal Arati, etc. Você pode praticar todas as coisas que os chefes de família apropriados praticam. Vejo que alguns chefes de família praticam melhor do que até mesmo os sannyasis. Eles acordam de manhã, vão para o Mangal Arati, fazem o Mangal Arati, cantam no Mangal Arati, em seguida oferecem algum alimento, fazem archana, oferecem comida e em seguida eles fecham o altar e deixam as deidade ou uma fotografia das deidades. Então, acordam as deidades à tarde, oferecem-lhe algumas frutas e doces, e depois fazem arati à noite. Leia o Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavata, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, ou mesmo alguns livros de orientação publicados em nosso templo. Eles novamente oferecem bhog e honram prashada. Este é o procedimento principal. Nos dias em que vejo o serviço devocional em minha casa, sinto que Goloka se manifestou lá. Mesmo que você não consiga fazer tudo isso que Shilachara Maharaj falou, faça o que pode. Porque aí ele está falando para você levantar, fazer o Mangal Arati, enfim, oferecer comida, fazer o Arati para a deidade. Depois você, na hora do almoço, oferece a comida de novo. Põe a deidade para descansar, depois à tarde acorda a deidade, mas se você trabalha fora, se você tem uma vida profissional, não tem como fazer isso. Mas como ele falou já em outra aula, levante de manhã, faça sua prática devocional, levante antes, claro, senão não vai dar tempo. Faça sua prática devocional, vá trabalhar e quando voltar do trabalho, faça novamente a prática devocional. E aí você tornará a sua casa Goloka Vrindavana, o mundo transcendental. Mas tem que ter regras e regulamentos como num templo. Você não pode querer adorar a deidade de pijama. Você não pode querer adorar a deidade de calça jeans. Se você quiser que a sua casa seja um templo, tem algumas regras como o templo. Você vai ter que estar de roupa devocional, de banho tomado, de tilaka, se você quiser que a sua casa seja Goloka Vrindavana. Mas você também pode oferecer de calça jeans, enfim, do que for. Depende do padrão que você quer estipular na sua casa, da sua condição. É melhor fazer de calça jeans do que não fazer. Mas se você pode tomar um banho antes, quando chegar do trabalho, colocar uma roupa limpa e fazer, claro que a adoração será um padrão mais alto, mas é melhor fazer sem estar de roupa devocional, sem de banho tomado, do que não fazer. Tudo tem que ser adaptado, tempo, local e circunstância. Você não precisa ser um pujari para oferecer na sua casa. Você não precisa ter a segunda iniciação para oferecer na sua casa. Se tiver é melhor, claro, mas se não tiver também vá fazer. Algum dia receberão a segunda iniciação. Krishna faz um arranjo para tudo. Se temos vontade, Krishna fará o arranjo. Tenham fé nisso. Tenham fé nisso, porque eu já vi muitas pessoas que tinham fé e as coisas aconteceram para elas. Então temos que ter muita fé, mas a fé também só vem com a prática devocional. O aumento da fé vem com a prática devocional. Na verdade, tudo vem com a prática devocional da forma correta, sob a orientação do Guru. Sua casa pode ser Goloka Vrindavana. Que tipo de casa é essa? É uma casa onde a prática adequada está acontecendo todos os dias. Nem todos os nossos templos nos países ocidentais são como os templos indianos, com cúpulas.
Mas todo centro de pregação deve estar seguindo regras e regulamentos adequados, mesmo que apenas um devoto fique lá, mesmo que apenas 2 ou 3 devotos fiquem lá, isso não importa. Também temos muitos centros aqui na Bengala. Temos grandes templos aqui, mas às vezes apenas 2 ou 3, ou 4 e 5 devotos ficam lá. Em alguns lugares, um devoto alimenta vacas, o segundo devoto cozinha e o terceiro devoto faz puja. E eles fazem programas de manhã e à noite. Praticam dessa maneira. Não é necessário construir um templo. Se você sabe o que é praticar a vida, pode praticar mesmo em sua casa. Sua casa pode ser Goloka Vrindavana. Sua casa pode ser um templo. Um templo, um ashram ou um mat significa um lugar onde os devotos ficam e cantam o santo nome. Onde quer que os devotos fiquem, esse lugar é Goloka Vrindavana. Não é necessário ter um grande templo, ter grandes deidades. Você pode obter uma imagem das deidades e uma imagem do Guru Parampara e mantê-las em seu altar. Você sabe quais são as regras e regulamentos para o puja, a adoração no templo, e pode seguir adequadamente, para que ele se torne o templo. É como o Shilacharya Maharaj falou agora no finalzinho. Se você quiser que sua casa seja um templo, você vai ter que seguir regras e regulamentos que existem no templo. Senão você segue o que você pode, e o pouco é muito. Srila Govinda Maharaj falava, o pouco é muito, mas se pudermos seguir com um padrão mais alto, quanto maior o padrão que adquirirmos, maior será nosso benefício. Quanto mais cantarmos o santo nome, melhor será o benefício, maior. Quanto mais oferecermos a comida para Deus, todo o processo devocional, quanto mais fizermos, melhor para a nossa alma. Ninguém está exigindo que ninguém abandone o emprego e fique o dia inteiro, ou em casa, ou no templo, ou na Índia, como eu falei anteriormente. Mas se a pessoa quiser e tiver essa vocação, será ótimo para a alma, claro. O processo será da limpeza da alma, será muito mais rápido. Mas, devido a alguns problemas, o nosso próprio karma também, às vezes não conseguimos fazer isso. Então temos que fazer o que podemos, mas também não encostar o corpo. Fazer o que podemos não é ficar assistindo TV, na internet, fazendo coisas não devocionais e falar, mas eu não consigo. Não. Fazer o que podemos é de acordo com nossa limitação. Mas não podemos ter preguiça e nem tirar o foco. Porque é muito fácil tirar o foco hoje. Se você liga uma TV a cabo, quantos canais existem? Depende do pacote que você comprou. 200, 300 canais. Os mais simples, acho que são 100 canais. Veja só quanta oportunidade Maya tem de lhe tirar da devoção. Aí você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem o WhatsApp. Quanta coisa pode... Jogos, né? Ainda tem pessoas que gostam de jogos. Jogar no computador. Veja só quanta distração Maya tem para nos tirar do mundo da prática devocional, para nós continuarmos no mundo material. Maya tem muitas ferramentas, muitas armas. E a nossa única arma contra a Maya é o serviço devocional. O serviço devocional é a única arma que temos contra a Maya. Mas não adianta termos essas armas que são os 64 processos devocionais, os 9 principais. Temos um guru que nos orienta, mas se não tivermos vontade de lutar contra a Maya, não adianta nada disso. Não adianta termos um arsenal
64 processos devocionais, não são 2, 3, 4 ou um só. São 64. Essa é a única arma que temos contra a Maya. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, que fundou o Gaudiya Mata, fundou a instituição do Gaudiya Vaishnavismo, ele falou: vou abrir guerra contra a Maya. Porque quando estamos servindo Deus, sob a orientação do Guru, estamos guerreando com Maya e ela vai nos atacar. E se não estivermos com as armas na mão, que são 64 processos devocionais, ela nos vencerá muito facilmente. Por quê? Porque ela sabe aonde que nós gostamos mais de perder o foco. Ela sabe qual é o nosso ponto fraco. Você imagina você lutar com um inimigo que sabe o teu ponto fraco. É como um jogador de futebol que ele assiste os vídeos anteriores dos jogos do outro jogador, ele sabe todas as falhas do outro, ele sabe que o outro está com o joelho machucado, enfim, ele sabe tudo do outro. Maya é assim, só que Maya sabe muito profundamente qual que é a nossa falha, o nosso mau hábito, a nossa fraqueza. Então, se não tivermos forte com as armas na mão, que são 64 processos, ela facilmente nos vencerá e nos tirará da devoção e nossa fé ficará cada vez mais fraca. E na hora de fazermos uma prática devocional, ela vai colocar algo para você, para distraí-lo, que você gosta. Então, num dia de um festival, por exemplo, vai ter algo que você gosta muito, que você não perde por nada. Um show, sei lá, um show de um cantor que você gosta. No dia do festival, aí é o teste. Você vai no festival ou você vai escutar o cantor que você gosta, a cantora, fazer o show? Eu dei um exemplo, mas tem milhares de exemplos. Cada um gosta mais de uma coisa. Um é o jogo de futebol, a final do campeonato do seu time querido. Desde criança você é daquele time. Você vai assistir a final do campeonato ou você vai no templo? E Maya vai colocando obstáculos gradativos. Hoje é o aniversário do seu irmão. Você vai no aniversário ou você vai fazer a prática devocional? Se você não passou por isso ainda, vai passar. Em algum momento vai passar. Não exatamente com o exemplo que eu dei, mas vai passar por isso. Maya vai colocar algo na sua frente, no mesmo dia, no mesmo horário, de algo importante no templo, algum festival grande. O aniversário do Guru, né, o Vyasa Puja, o aparecimento de Mahaprabhu, sei lá, o aparecimento de Nityananda Prabhu, qualquer um. Então temos que estar bem forte e fazer em casa, como diz Shivacharya Maharaj. Lembro-me de quando Gurudeva estava no templo de Soquel, nos Estados Unidos, em 2004, e fui convidado por outro mate para um festival em Siliguri. Quando eu estava lá, liguei para Gurudeva e perguntei a ele: existem tantos devotos em Siliguri, posso fazer um ashram lá? Gurudeva disse: sim, se você puder, você pode fazer. No mesmo dia, fui comprar uma casa antiga. Não era muito antiga, mas parecia velha e feia, porque não era usada por muitos anos. Estava fechada e ninguém a pintou. Então, quebrei a fechadura e quando entramos, vimos que toda a casa estava extremamente suja por dentro. Contratei 3 ou 5 pessoas e mandei limpar a casa. Nossa festa de pregação estava acontecendo em Siliguri. Tínhamos uma foto de nossas deidades, uma mridanga e alguns cártaos. À tarde, comprei um alto-falante e à noite começamos o Arati. Quando os devotos ouviram e chegaram lá, ficaram surpresos. Era uma casa abandonada e, de repente, algumas pessoas chegaram lá e começaram o Kirtan. Como se transformou de repente em um templo durante um dia.
Não foi nem um dia, levamos apenas algumas horas. Foi assim que o templo em Siliguri foi iniciado. Mesmo quando os nossos sannyasis e brahmacharis do templo vão pregar, eles ficam nas casas de alguns devotos que moram com familiares. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur disse: trago os filhos das pessoas do agregado familiar e os transformo em sannyasis e brahmacharis, e depois os envio novamente para que preguem aos membros da família. Eu os jogo na contaminação, e eles limpam essa contaminação e transformam as pessoas em puras, em devotos. Você entende? Foi o que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur disse. Então, Srilacharya Maharaj, ele transformou uma casa em um templo em pouquíssimas horas. É o que ele quis dizer com isso. O que precisa para uma casa normal ficar um templo? Serviço devocional. E é o que ele fez. Ele falou com Gurudeva autorizou ele a ter um templo lá, ele comprou a casa, ele arrebentou a fechadura, a casa estava suja, limparam a casa, tinha uma mirdanga, tinha um kartos, ele comprou um alto-falante e fez o arati da noite. E os devotos foram para lá e fizeram um Harinama Sankirtan, se tornou um templo. Foi assim que iniciou esse templo. Então, para ter um templo em casa, somente falta o serviço devocional. Só falta a prática. Mas tem que ser uma prática para querer que a sua casa seja um templo, como diz Srilacharya Maharaj. Tem que ter uma prática com regras e regulamentos próprias de um templo. Para que a sua casa seja Goloka Vrindavana, o mundo transcendental, você tem que seguir regras e regulamentos como num templo. Senão vai ser sua casa. Vai continuar a ser sua casa e você vai fazer algum serviço devocional lá. Mas para transformar essa casa num templo, em Goloka Vrindavana, que é o mundo transcendental, tem que seguir o que é feito num templo. Regras e regulamentos da forma correta. E aí você poderá conviver com seu filho, com a sua filha, com a sua mulher, com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai, enfim, quem mora com você, num templo. As pessoas vão viver num local sagrado. Mas, claro que vai ter algum sacrifício. Não é tão fácil assim você transformar a sua casa num templo, em Goloka Vrindavana, o local transcendental. Mas é possível, depende somente de nós. Se tivermos vontade, isso acontecerá. Assim acaba essa parte da aula de Srilacharya Maharaj. Luz superior. Assim como no mundo tangível existe o Sol, a Lua e tantos outros planetas, no mundo da fé existe uma gradação de sistemas planetários. Precisamos perscrutar as Escrituras, aproveitar a orientação dada pelos santos e entender como pela eliminação dos planos inferiores se consegue o progresso da fé até o plano mais elevado. E sempre que houver alguma dúvida, devemos consultar algum agente mais elevado a fim de progredirmos. A realidade espiritual é existência eterna, completa consciência e êxtase. A mera existência não consegue nos realizar. Mesmo nosso sentimento e anseio interiores, nossa consciência não são o suficiente. Precisamos de rasa e ananda, de êxtase, para obtermos satisfação. A realização espiritual também é de tipos diferentes. Temos que distinguir entre diferentes concepções espirituais e nossas escolhas melhoram conforme mergulhamos mais e mais fundo na realidade. Nós nunca vamos nos satisfazer, estar plenos de felicidade com o mundo material.
Somente com o mundo transcendental, a consciência do mundo transcendental, poderemos ser felizes, como todos querem. Na verdade, todos nós queremos ser felizes, não só o ser humano, o animal que está ao seu lado, a planta, qualquer alma que está no mundo material, não só no mundo material, qualquer alma que está no mundo material ou no mundo transcendental, ela quer ser feliz. Somente a alma que está no Tatastha Shakti, no Brahma Jyoti ou Nirvana, ela não quer ser feliz, porque ela não tem consciência. Ela está naquele estágio, naquela situação sem consciência, sem livre-arbítrio. Por isso que não é bom ir para aquele local. Porque lá a alma não tem, é o estado de coma da alma. Srila Siddhar Maharaj fala, esse plano é o suicídio espiritual, porque lá não poderemos servir, porque estamos sem consciência naquele momento. Então, a alma quer ser feliz em todos os planos, exceto lá. E quais são os planos? Os planos infernais são 7 abaixo da terra. Quando eu digo abaixo, não é que fique embaixo da terra. 7 planos inferiores à terra, 7 planos superiores à terra e à terra. Isso é o mundo material. E existe o mundo transcendental, que também é dividido em vários planos. E cada local tem uma expansão de Deus vivendo. O Senhor Narayana em um plano, o Senhor Ramachandra em outro, o Senhor Nishinradeva em outro. Cada local, e Krishna em Goloka Vrindavana. Cada local tem uma expansão de Deus. E o próprio Krishna, ele tem vários locais diferentes, de acordo com o passatempo dele em cada local. Ele está em Dwaraka como rei. Ele está em Goloka Vrindavana como pastorzinho de vacas, brincando com os amiguinhos e tocando flauta. Então, a nossa fé vai nos levar para o local correto. Depende da nossa fé, iremos para um local ou para outro. Claro que junto com o nosso karma. Mas quando é falado somente em fé, é o local transcendental, como foi falado aqui. A fé é muito importante. Srila Siddhar Maharaj, esse capítulo 1, basicamente, ele fala o tempo todo em fé. A fé é o início de tudo. Temos que ter o mínimo de fé para começar o processo. Senão, não começaremos. Por que às vezes pregamos para muitas pessoas e é um número muito pequeno que vem para a consciência de Deus, consciência de Krishna, o Gaudiya Vaishnavismo? Porque a pessoa não tem fé, a pessoa não tem esse mérito espiritual. E quem não tem esse mérito espiritual no momento que você prega, para se conectar com essa consciência, você pode tentar. Se ela não tiver esse mérito espiritual, não adianta. E isso normalmente acontece com os nossos familiares. Tem muitas pessoas que tentam durante anos e anos com os familiares, mas se ele não tiver nenhum mérito espiritual para estar nessa consciência, ele não vai entrar nessa consciência. Mas temos que usar alguns artifícios, como dar prachada para eles. Mesmo que nessa vida, nesse corpo, o seu familiar não se conectar com essa consciência, a olhos nus assim, nós vendo a pessoa se conectando, você dando prachada para ele, ou para ela, enfim, para o seu familiar, para o seu cachorro, você oferecendo prachada e a pessoa honrando, comendo a prachada, se souber que a prachada é melhor ainda, você está conectando ela com Deus, com essa consciência. Não vai ser nesse corpo, de repente, que você vai ver a pessoa praticar
mas honrar Prachada é um dos processos devocionais. Então, pelo menos esse processo, um dos 64, a pessoa está fazendo. Prachada Seva, serviço devocional através de honrar Prachada, comer Prachada. E não é só comer, beber também. Se você oferecer água e der para alguém, também é Prachada, é um dos processos. Então veja só, como é fácil nós conseguirmos fazer com que pelo menos um processo a pessoa faça. E se você fala de vez em quando em Deus, vai ter outro processo para a pessoa, Shiravana, escutar. E quando você não estiver com a pessoa, de repente ela vai pensar em Deus. Mesmo que ela pense, poxa, mas esse meu parente só fala em Deus, só fala em Krishna, ele vai estar pensando. E o que é isso? Smarana. Então veja só, você dentro da sua casa, com seus amigos, você pode começar a introduzir a consciência de Krishna. Nem que seja com um copo d'água, que seja com um arroz doce que você faça. Sri Giriraj, Krishna adora arroz doce. Todo mundo gosta de arroz doce. Ofereça no altar da sua casa mesmo e leve para onde você trabalha, dê para a sua família. Pelo menos um processo a pessoa está fazendo devocional. Mas temos que focar, temos que dar mais energia, da pouca energia que temos que focar em quem está ávido por conhecer a consciência de Deus. Também podemos fazer isso com entes da nossa família, porque nós gostamos deles. Mas temos que focar em quem está querendo realmente conhecer e quem está com sede de escutar sobre Deus. O foco é esse. Srila Siddhar Maharaj fala isso, Srila Acharya Maharaj fala isso também naqueles 15 tópicos que ele escreveu do que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, a descrição do que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então ele fala que temos que focar em quem está querendo escutar. Isso é misericórdia, Jivedoya, como eu falei outro dia. O processo é Jivedoya Nameruti Vaishnava Seva. Servir os Vaishnavas, cantar o santo nome com um pouquinho, gradativamente, com sabor. E misericórdia às almas. E misericórdia às almas é dar a consciência de Deus. Isso daí são as 3 principais coisas que temos que fazer. Alguém tem alguma pergunta? Vamos continuar então a leitura. Devemos morrer para viver. E a consideração de morte também é profunda, mais profunda e ainda mais profunda. A gradação do mais elevado ao inferior sempre se encontra presente. Se for para progredirmos, deverá haver eliminação e uma nova aceitação. Poderá acontecer de termos de deixar os deveres que estamos executando para aceitarmos outros mais elevados. Devemos progredir dessa maneira, ao mesmo tempo, sempre consultando os santos e as Escrituras. Ambos nos guiarão no oceano da fé. Senão, o mundo espiritual ficará desconhecido e incognoscível. A verdade absoluta é conhecida e cognoscível a determinado grupo, e eles nos deram orientação. Se aproveitarmos isso, então, pela orientação dos santos e das Escrituras, gradualmente eliminaremos nossas falhas. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele usava muito esse termo. Temos que morrer para viver, mas não morrer, aí que está a interpretação. Por isso que tem que ter a explicação de um santo, a explicação de um guru. Morrer, que ele está querendo dizer, não é abandonar esse corpo. Morrer para o mundo material, morrer para a nossa concepção antiga, morrer para os hábitos que temos errados.
e viver com os hábitos apropriados para a vida devocional. Mas vamos ter que eliminar as coisas antigas. Não há como você ter os dois plenamente. Se quisermos a vida devocional, não tem como ficarmos com os hábitos antigos que tínhamos, as amizades antigas que tínhamos, toda a concepção antiga que tínhamos. Por quê? Porque é conflitante. Não tem como você ir para o leste e para o oeste ao mesmo tempo. Ou você vai para um lugar ou vai para o outro. Ou fica parado, que não é o caso. Nosso objetivo final é amor puro por Deus. E para ter amor puro por Deus, temos que ir em direção dele. E para ir na direção dele, vamos ter que largar várias coisas. Amizades antigas, que não são favoráveis à devoção. Várias coisas, hábitos antigos que tínhamos. Não tem como continuar com todos os hábitos anteriores, que a maioria eram errados para a devoção, e querer o avanço espiritual. Como você pode praticar durante horas e horas do dia a devoção a Deus e algum dia chegar em Sharanagati, se você não quer parar de trabalhar como um louco para construir um império material? Se você quer um império material, você não tem como ter uma evolução espiritual própria, uma evolução espiritual com rumo a Sharanagati, a entrega total. Você pode ter alguma coisa, alguns minutos durante o dia dedicado a Deus. Mas Deus reciproca de acordo com o que você faz para Ele. Se você faz pouco, Ele vai reciprocar pouco. Se você faz muito, Ele reciproca muito. Não tem como querer tudo que temos material ou que ambiciamos materialmente, aquela ambição por algo, e também ter a ambição por entrar em Sharanagati, a entrega total a Deus. Não tem como fazer isso. Ou uma coisa ou outra. Se levarmos as duas ao mesmo tempo, nem ficaremos bom naquele desejo material, não atingiremos aquele desejo material que temos e nem atingiremos o desejo espiritual que queremos. Temos que fazer opção, como diz Srila Siddhar Maharaj logo no início, morrer para viver. Vamos ter que abandonar várias coisas. Um exemplo prático disso, o dia de Ekadashi. Não temos que abandonar os grãos nesse dia, nesses 2 dias por mês? E é um processo importante de devoção, fazer Ekadashi. Não temos que abandonar comidas impróprias. Para parar com a matança de animais, devemos parar de comer ovos e carne para ter a evolução espiritual. Não temos que parar de consumir álcool, quem consome álcool, quem consome droga, quem fuma cigarro, enfim. Não temos que parar isso para ter o avanço espiritual, o sexo ilícito. Então não tem como ter tudo material e ter tudo espiritual. Por isso que Srila Siddhar Maharaj fala, morrer para viver. Mas gradativamente temos que compreender que no início é um pouquinho difícil controlar tudo com a inteligência. Mas é possível. Mas com a prática devocional diária, gradativamente vamos perdendo essa vontade de fazer as coisas erradas. Erradas para a devoção, claro. Para um materialista, alguém que quer continuar no mundo material, não é errado. Ele vai continuar no mundo material. Não sabemos em que corpo, em que plano. Mas com certeza
ele vai continuar no mundo material se ele continuar a fazer tudo que ele quer fazer, tudo que a mente dele desejar, ele vai continuar no mundo material. Mas nós acho que temos outro objetivo, né? O objetivo nosso, qual que é? Quando escutamos sobre isso, quando recebemos a iniciação de um guru, é a evolução espiritual. E a evolução espiritual não pode andar junto, no início anda junto, como nós, mas gradativamente vamos largando o que é material e nos dedicando cada vez mais. E os maus hábitos vão saindo da nossa vida. As más companhias vão saindo da nossa vida. E qual é a má companhia nossa? Aquela companhia que te convida todo fim de semana para comer um churrasco, para ir beber, escutar um samba, sei lá o quê. Não tenho nada contra as canções. Mas normalmente, num churrasco tem essas coisas. E aquela provocação sensual das pessoas com pouca roupa, enfim, tudo isso. Isso não é propício para a devoção. Então, uma pessoa que te convida sempre para isso, te convida somente para coisas materiais e tenta te tirar da devoção, tenta te tirar a hora que você está cantando a japa, a hora que você está fazendo algo, a hora que você está escutando uma aula, lendo um livro, não é uma boa associação espiritual. Mas gradativamente vamos enxergando isso. No início estamos tão encobertos por Maya, a nossa alma está tão encoberta por Maya no início, que achamos que a melhor companhia que podemos ter é alguém que oferece uma droga para você. Qualquer droga, porque álcool também é droga. A população, pelo menos do Brasil, não considera álcool droga, mas álcool é droga. Então, uma pessoa que te oferece isso, você acha que é o melhor amigo, mas conforme você vai praticando, escutando o guru, lendo as escrituras, escutando a aula, participando do arati, tudo isso vai dando mérito espiritual, e com o mérito espiritual a verdade vai descendendo, a minaya. E aí você vai ver que realmente aquela amizade que você tanto gostava não é a melhor amizade para a sua evolução espiritual. E o pior de tudo é que às vezes essa amizade está na nossa família. Mas como diz Shilacharya Maharaj, podemos conviver, mas não nos associar. O que significa isso? Não entrar no mesmo vício da pessoa, não entrar na mesma filosofia da pessoa, no mesmo costume. Você pode viver com a pessoa como um mosquito convive com você no seu quarto. Você não se associa com o mosquito, mas ele está no seu quarto. Eles dão um exemplo também do piolho na cabeça do guru. O guru não está se associando com o mosquito, e nem com o piolho, e nem o piolho com ele. Eles moram juntos, mas não tem associação. Então, não vamos largar a família. Ninguém está pedindo para ninguém largar a família, mas temos que ter a compreensão. É isso que é dito a má associação. A má associação é alguém que tenta te tirar da devoção. Isso é uma má associação rumo a Krishna, rumo a Deus. Vamos ler o finalzinho desse capítulo. Está terminando o capítulo 1. Primeiro, devemos eliminar esta existência mortal. Depois, devemos satisfazer nossa razão, nossa consciência. E, finalmente, devemos satisfazer nosso coração. Sri Chaitanya Mahaprabhu diz que o coração é o que temos de mais importante. Devemos seguir a orientação do coração. A realização mais elevada é realizar o coração, e não realizar a consciência ou obter existência eterna. A existência eterna não tem sentido se não for consciente, e consciência não tem sentido se não produzir alguma satisfação. Portanto, Sat, existência eterna,
Sit, consciência, e Ananda, satisfação, êxtase, são os 3 princípios de nosso destino final, e considerando-os como nossa meta, progrediremos cada vez mais em nossa vida espiritual. O Manu Samhita afirma que podemos sentir em nosso coração se somos vencedores ou perdedores. Este aparelho identificador encontra-se em nós. Conforme progredimos na consciência de Krishna, nosso karma, nossa conexão com este mundo material se evaporará num átimo, e um conhecimento abrangente virá nos satisfazer. Nessa hora, sentiremos o objeto de nossa vida por toda parte. Quando pudermos perceber a realização da vida, veremos que tudo no meio ambiente nos está auxiliando. Tudo nos é simpático por todos os lados. Nesse domínio espiritual, todos se interessarão em nos amar. Poderemos negligenciar nosso próprio interesse, porém o meio ambiente de lá é mais favorável e afetuoso para conosco do que possamos avaliar. É como uma criança que não consegue avaliar a extensão da afeição de sua mãe. Desta maneira, seremos cercados por amigos e confortos do lar, e com esta vivência voltaremos para Deus, retornaremos ao lar. Então, Srila Siddhartha Maharaj está falando aqui sobre o que adianta a eternidade se não tivermos a consciência plena. E o que adianta a consciência plena se não tivermos a felicidade plena, Ananda, bem-aventurança, êxtase? Então, essas 3 coisas, eternidade, Sati, conhecimento pleno, Chiti, e Ananda, a bem-aventurança, o êxtase, são qualidades do mundo transcendental. Mas podemos ter isso aqui também. A nossa consciência pode ter isso quando estivermos no estágio da consciência transcendental. É possível? Sim. Quando atingirmos o Sharanagata, a entrega total, Atmanivedana, estaremos nessa consciência. E aí estaremos plenos de felicidade, de paz. Todo mundo quer paz. Todo mundo fala, muita paz, muita paz. Mas Srila Siddhartha Maharaj comenta no Srimad Bhagavad Gita, tem um comentário dele falando, a paz só existe quando não houver desfrute dos sentidos. A paz somente existirá também, não só a ausência do desfrute dos sentidos, mas a falta do ego. Então, por isso que a paz é impossível. Não temos paz no mundo material. Temos fragmentos de paz. Mas quando achamos que estamos com paz, é porque estamos com ausência de sofrimento. A alegria também, a felicidade no mundo material não é felicidade, é ausência de sofrimento. Eu lembro quando eu era criança, veja só, eu lembrei isso agora. Eu tinha um amigo que ele nunca tinha ido para a praia. E aí fomos um dia para a praia. E ele virou no meio do caminho, ele estava ansioso, né? Não via a hora de chegar. E na época acho que não tinha nem a Imigrantes, era só a Anchieta, a rodovia Anchieta, faz muitos anos isso. Quase 50 anos. E aí, ele quando estava chegando, ele muito ansioso, ele falou, mas o mar é maior. O mar é maior do que uma piscina olímpica. Veja só a visão dele. Ele conhecia a piscina olímpica, que a metragem é 25 por 50 metros. O mar é muito maior que a piscina olímpica. Essa noção que nós temos de felicidade.
O que nós achamos que é felicidade é uma piscina olímpica. E o mundo transcendental são os oceanos todos. O que representa uma piscina olímpica perante os oceanos? A quantidade, o volume de água. É isso daí que achamos que é felicidade para nós. A paz que nós temos. Nossa, que paz! Nossa, quando eu medito no vazio, já escutei algumas pessoas falando isso. Eu fico meditando no vazio, nossa, eu fico com uma paz. Por quê? Porque não conhecemos o que é realmente a paz. Não conhecemos o que é a felicidade. Porque nós nunca estivemos lá. Quem vai para o mundo transcendental não retorna para o mundo material. A alma diva normal, somente Nitya Diva. Nitya Diva, quem são as almas? Diva é alma. Quem são as almas? Nitya, eternidade. São os associados de Deus que vêm com ele para a Terra. São os gurus fidedignos que vieram, que estão no Parampará. Porque a alma normal, como nós, quando chegarmos lá, nunca mais voltaremos, nunca mais sairemos de lá. Então não conhecemos nada de felicidade. Quem acha que é feliz não tem a mínima noção do que é felicidade. Ninguém de nós tem noção do que é felicidade. Somente quem veio de lá. Somente um guru fidedigno. Esse sabe o que é lá. E claro, os associados de Deus, que vêm com ele quando ele vem para a Terra. Então, é isso que Srila Siddhartha Maharaj está falando, morrer para viver. Porque aqui o mundo material não é vida. A alma está fora do seu habitat normal. Aqui não é nosso lar. Tem outro livro de Srila Siddhartha Maharaj, já lemos ele aqui. O conforto do lar. Aqui não é nosso lar. A alma não é. Nós estamos aqui como um peixe fora d'água, se debatendo, sofrendo. Não adianta querer felicidade plena aqui. Não existe ninguém que vai lhe dar felicidade plena aqui no mundo material, com exceção do guru. Mas o guru não vai lhe dar como ele vai lhe dar uma pílula. O remédio do guru é a prática devocional, é o serviço devocional. É isso que ele pode nos dar. O guru não tem como dar nada para nós além do conhecimento, além da instrução. Ele nos instrui para servirmos da forma correta. E esse é o remédio, porque o guru fidedigno é o médico da alma. Não há outra forma de querermos ir para o mundo transcendental sem um guru fidedigno e seguir o que o guru fala, o que é principal. É fácil a pessoa se iniciar com um guru fidedigno. Fácil mais ou menos, porque se a pessoa não tiver mérito espiritual, ela não vai escolher esse guru como guru fidedigno. Mas o mais difícil é seguir o que o guru fala, a orientação do guru, da forma correta. Por isso que estamos remando, com uma âncora no fundo do barco, no fundo do rio. O barco vai, remamos, mas não saímos do lugar. Por quê? Porque não morremos para viver. Na verdade, não queremos morrer para viver. Esse é o grande problema. Se quiséssemos sair do mundo material mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, puramente, estaríamos largando o que é ruim para a devoção. Porque Srila Maharaj já falou várias vezes, e não é ele que está falando, são as escrituras que falam que não basta somente fazer o que é apropriado para a devoção. Temos que rejeitar o desfavorável. Não adianta fazer somente o que é favorável à devoção e continuar a fazer também o desfavorável. Temos que rejeitar o desfavorável. Srila Maharaj ontem também na aula dele foi lido, que se você for fazer uma cerimônia de fogo e acender o fogo com o ghee, porque a cerimônia de fogo, o combustível do fogo é o ghee,
a manteiga clarificada. Não adianta usar o ghee, acender o fogo e jogar logo em seguida a água em cima. O fogo apagará. E o que ele quis dizer com isso? Não adianta ficarmos fazendo o serviço devocional se não largarmos o que é desfavorável à devoção. Temos que usar a inteligência para largar o que é desfavorável, porque ainda não estamos no estágio onde a alma domina a inteligência e a inteligência domina a mente e a mente domina os órgãos dos sentidos. Estamos no estágio de usar a inteligência para dominar a mente e não fazer algo errado para a devoção. Ainda patinamos, ainda caímos no buraco. Mas não podemos perder a esperança, porque o serviço devocional irá aumentar nossa fé e iremos gradativamente largando tudo que é desfavorável, com a ajuda da inteligência. A inteligência é muito importante nessa fase que estamos agora. Se temos vontade de fazer algo e não é próprio para a devoção, o que irá controlar esse desejo? A mente, a nossa inteligência, a força de vontade. No dia de Ekadashi, vai dar vontade de comer antes do meio-dia, porque Srila Govinda Maharaj orienta, jejum total até meio-dia. Vai dar vontade de comer. Você nunca tem vontade de comer, mas naquele dia você vai ter vontade. Vai dar vontade de comer grão. Nossa, mas eu estou com tanta fome hoje, eu preciso comer um grão. O que vai controlar a sua mente? Porque tudo isso vem da mente. O que vai controlar sua mente? A sua inteligência. Se você pensar na hora, não vou comer. Por quê? Primeiro porque o Guru falou que não é para comer. E na verdade o Guru falou por quê? Porque Krishna deixou isso escrito. E também você sabe, por isso que é importante saber o porquê das coisas. O estudo, Gyana, o conhecimento, é próprio para isso. Você vai pensar, não, o grão nesses dias de Ekadashi, ou ontem, como foi em Mahadwadashi, o grão nesses dias, ele tem os 6 inimigos. Ele está carregado de luxúria, inveja, ira, cobiça, loucura e o ego. Se você comer o grão, você vai ficar com mais luxúria, mais inveja, mais ira, mais cobiça, mais loucura, mais ego. Então, a sua inteligência vai falar, não, por que eu vou comer isso? Se eu canto Mahamantra Hare Krishna, se eu ofereço água, comida no altar, se eu faço tudo isso para limpar esses inimigos, para evoluir espiritualmente, por que eu vou comer o grão no dia de Ekadashi, que vai me contaminar mais ainda? Então a inteligência vai nos tirar essa vontade, não há outra forma. No início estamos num estágio muito primitivo de evolução espiritual, então a inteligência é muito importante para controlar os nossos desejos materiais. Quando queremos quebrar os princípios, não matança de animais, não intoxicação, não sexo ilícito, não jogos de azar, não acumular dinheiro desnecessariamente. O que vai controlar tudo isso? A nossa inteligência. Vamos ver se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta. Amrita Didi, Dandavat Pranam, Amrita Didi, tudo bem com você? Ela fala o seguinte, a maioria de nós devotos temos altar em casa. Será que um dia o Senhor poderia tirar um pouquinho do seu tempo para nos ensinar um pouquinho desse seva no altar de nossas casas? Caso estejamos fazendo algo errado ou não fazemos, assim podemos corrigir. Digo nós, pois talvez alguém tenha essa dúvida, que nem eu.
Pode ser, claro? Claro que pode. Eu posso dar uma aula sobre... Pegar um período da aula para... Podemos fazer isso amanhã. Se eu esquecer, vocês me lembram. Mas amanhã, então, vamos começar antes da leitura da aula de Srilacharya Maharaj, após cantarmos o Kirtan, fazermos o Kirtan. Vamos começar, então, eu vou falar sobre o que pode ser feito em casa, adoração, como que pode ser feita. Vou dar um padrão bem simples e algo um pouquinho mais sofisticado, para quem puder, para quem quiser. Porque é aquilo, Srila Govinda Maharaj, ele falava, temos que fazer o melhor que podemos. Se podemos melhorar, vamos melhorar. Se não podemos melhorar, não há problema. Mas quanto mais melhorarmos o padrão, a nossa prática devocional, mais ganharemos mérito espiritual. Mais deixaremos o Guru feliz. Deixaremos a deidade feliz. Deus feliz. Não importa que seja uma foto, porque no Bhagavad Gita Krishna fala, não há diferença entre eu, a minha Murti, que é a estátua, a minha foto, o meu santo nome. Temos que ter a fé que a foto também é Krishna. A foto do Guru também é o Guru. Temos que ter essa fé. A fé é muito importante, mas amanhã então vamos fazer isso. E você sabe que vou contar rapidamente algo que aconteceu comigo, mas eu recebi a segunda iniciação em 2010 com o Srilacharya Maharaj. Ele é meu Diksha Mantra. Diksha Mantra quer dizer o iniciador, o Guru iniciador do Gayatri Mantra. O Diksha Nama é o Guru que te inicia no Mahamantra Hare Krishna, o santo nome. E o Diksha Mantra é o Guru que inicia na segunda iniciação o Gayatri Mantra. E Srilacharya Maharaj é o meu iniciador do Gayatri Mantra. E aí eu comecei a fazer adoração à deidade. Eu já fazia antes, né? Mas, enfim, da forma que eu podia. E aí eu comecei a fazer a adoração no outro dia. Eu recebi a iniciação no domingo, na segunda-feira eu estava servindo Mahaprabhu de Campos do Jordão, fazendo os aratis, fazendo a oferenda da boga. Foi uma misericórdia que eu recebi. E aí, depois de um tempo não, eu já vim para casa, né? Quando voltamos lá de Campos, eu tirei uma foto de Sri Giriraj e eu comecei a fazer todo dia o arati e oferenda de comida para ele, de boga, todos os dias, para a foto. Montei um altar aqui na minha casa e todo dia comecei a fazer. Durante mais de um ano eu fiz para a foto e depois de um ano mais ou menos, um pouco menos de um ano, ele veio ele mesmo, Sri Giriraj, Govardhana Shila. Ele próprio veio para eu adorar. Foi feito uns arranjos, claro, por ele, né? E aí eu comecei a adorá-lo ele mesmo, não só na foto, mas ele mesmo. Acabei dando a foto por um outro devoto. E aí isso em 2010. Aí em 2014 eu fui para a Índia, a primeira vez que eu fui para a Índia, e eu estava em Navadvipa. Cheguei em Navadvipa e no outro dia eu comecei a fazer a adoração, o puja para Giriraj da Índia, do Govinda Kunda. E aí o sannyasi que estava lá, Tyagi Maharaj, e depois Srilacharya Maharaj, que não estava no local na época, ele estava viajando, e aí ele me escreveu um e-mail tudo, e aí eles falaram, a deidade quis que você fizesse o puja para ela. Foi feito um arranjo, claro, sempre o arranjo é feito. O pujari que estava lá na Índia, na época era o pujari, há 3 anos, fazendo todos os dias, todas as oferendas para Sri Giriraj e Mahaprabhu,
porque Mahaprabhu de Srila Siddhar Maharaj estava no Govinda Kunda na época. Ele ficou doente e eu fiquei durante quase 2 semanas fazendo todo o puja. As 3 oferendas as 4 oferendas de comida por dia e os 3 aratis e colocando a guirlanda na deidade. Então, veja só, quando você começa a fazer, você dá um passo, Krishna dá 10 na sua direção. E quando eu comecei a ficar com o Giriraj, a Govardhana Shila ele mesmo, eu dava banho todos os dias, eu fazia o Abhisheka todo dia. E o padrão não precisa ser tão alto assim. Mas eu gostava de fazer. Todos os dias eu fazia o banho em Giriraj, Govardhana Shila, aí eu dava banho, eu massageava ele com óleo, depois eu fazia a tilaka novamente nele, e para deixar mais correto, mais certinho, eu pegava o cotonete e fazia o risquinho certinho, todo dia fazia isso, todo dia trocava de roupa, a roupa dele e tal. Então, veja só, não era necessário, mas eu fazia. Por quê? Porque eu queria. Quanto maior o padrão que você tiver na sua casa de adoração, de oferecer a comida, enfim, por isso que eu falei no início, se você puder tomar um banho, você está na sua casa, você tem tempo, e um banho rápido em quanto tempo? Ponha o chuveiro no frio, você vai tomar um banho muito rápido. Na Índia é assim. Na Índia não tem chuveiro quente, pelo menos nos nossos templos. É tudo banho gelado. Então, rapidinho você toma um banho. Aí você põe uma roupa limpa, passa a tilaka nos 12 pontos do corpo. Eu vou publicar essa foto para quem quiser, é só pedir para mim no WhatsApp. Eu tenho os mantras que são falados em cada ponto, com o local de cada ponto. É tipo um desenho que foi feito, tem a marca da tilaka com o mantra do lado. E quanto mais você fizer para adorar a deidade, se você não tem a segunda iniciação, você pode cantar outro mantra. Amanhã eu falo esse mantra para vocês. Então, Krishna vai retribuir. Krishna está querendo o nosso coração. A única coisa que ele não tem é o nosso amor. Então, quanto mais você se dedica, mais ele retribui. Mas amanhã falaremos sim sobre isso, não há problema nenhum. Nós temos que divulgar o pouco que sabemos. Não é para guardarmos para nós, temos que divulgar. Se sabemos algo da filosofia, temos que indicar, falar para quem não sabe. E isso se aplica a todo mundo. Falar para o chefe na faculdade, o colega na faculdade, para o chefe no trabalho, falar para o amigo, para a amiga, para a família. Temos que divulgar o pouco que conhecemos, mas é muito, porque ninguém conhece nada. Então temos que fazer esse serviço. Vamos cantar então o Nama Sankirtan, a última canção do dia, no programa, né? Porque se quiserem cantar a noite inteira, é muito auspicioso também. Se está com insônia, não fique pensando, não consigo dormir, vou tomar remédio para dormir. Não, cante o Mahamantra. Cante o Mahamantra. Não podemos perder tempo. Se estamos com insônia, não vamos assistir TV, não vamos ver Facebook, nada. Vamos cantar o Mahamantra. Se passarmos a noite inteira acordados cantando, já aconteceu isso comigo também. Comecei a cantar, quando olhei, estava clareando o dia. Por que aconteceu isso? Não sei, mas é muito auspicioso. Quantas rondas eu contei, sem estar com a chapamala na mão, em pensamento, para não atrapalhar os outros. Mas temos que aproveitar ao máximo o nosso tempo para servir Deus. Não podemos perder tempo, nossa vida está no fim. Mesmo quem nasceu agora, está no fim. Srila Acharya Maharaj fala, 100 anos passa muito rápido. Não podemos perder tempo. Então,